E se tudo que a gente percebe como sólido, como real, fosse, na verdade, uma projeção? Parece loucura, né? Mas nesta análise, a gente vai mergulhar numa teoria da física que vira de cabeça para baixo a nossa noção de realidade, unindo ciência e consciência de um jeito que você nem imagina. Vamos começar com a pergunta mais básica de todas, mas talvez a mais difícil. Afinal, o que é a realidade? A gente tende a pensar que é aquilo que podemos tocar, ver, sentir, o que os nossos sentidos dizem que é real. Mas será que é só isso mesmo? Pois é, tudo indica que a realidade se estende muito, mas muito além do que os nossos 5 sentidos conseguem captar. O que a gente percebe no dia a dia é como se fosse só a pontinha de um iceberg gigantesco. A maior parte está submersa, invisível, e é nessa profundidade que a gente vai mergulhar agora. Ok, para a gente começar a entender essa ideia, primeiro precisamos redefinir uma palavra que todo mundo acha que conhece: universo. Na física de hoje, o significado dessa palavra vai muito além do que a gente aprendeu na escola. Quando alguém fala astrofísico, o que vem à mente? Estrelas, planetas, galáxias, buracos negros, certo? Sim, tá certo, mas essa é só uma parte da história. É uma visão ainda limitada. O termo também descreve a própria estrutura do espaço, o tecido da realidade. E aqui vem o pulo do gato. A física moderna não só considera, como calcula a existência de outras dimensões, além das 3 que a gente conhece. E elas não são algo exótico, elas seriam parte fundamental do nosso universo. Certo. Se o universo tem múltiplas dimensões, isso nos leva direto para a ideia central aqui. E se toda a nossa realidade tridimensional for, na verdade, uma projeção, como um filme sendo projetado numa tela? E o mais fascinante é que isso não é papo de ficção científica. Existe uma teoria séria na física chamada princípio holográfico. Ela propõe que tudo que a gente experimenta em 3 dimensões, altura, largura, profundidade, pode ser, na verdade, uma projeção de informações que estão codificadas numa superfície distante, de apenas 2 dimensões. Para a gente tentar visualizar isso, vamos fazer um exercício. Pensa em tudo que compõe o nosso universo. Cada átomo, cada planeta, cada pensamento, cada sentimento, toda a informação. É muita coisa, né? Agora, imagina que toda essa quantidade absurda de informação está, na verdade, escrita numa superfície plana, como um Blu-ray cósmico. E o que nós chamamos de realidade, o nosso mundo 3D, é só projeção dessa informação. Sabe aquele selo holográfico de um cartão de crédito que parece ter profundidade? A ideia é parecida, mas numa escala que a gente nem consegue imaginar. Ok, a cabeça já deu um nó, eu sei. Mas vamos seguir o raciocínio. Se o universo é, no fundo, informação projetada, o que isso significa para a gente, para a vida e, principalmente, o que é a consciência dentro desse modelo? Essa nova forma de ver o universo nos força a fazer uma pergunta bem radical. Se tudo é um campo de informação e nós fazemos parte dele, será que a vida precisa mesmo de um corpo biológico para existir? Ou o corpo é outra coisa? Tem uma analogia que é perfeita para explicar isso. Pensa no corpo humano como um aparelho de rádio. O rádio não cria a música, certo? Ele só sintoniza uma estação e toca a música que já está sendo transmitida pelo ar. Nesse caso, a consciência seria a música, o corpo seria o rádio. Se o rádio quebra, a música não deixa de existir. A transmissão continua lá no ar. E essa frase resume a ideia com uma força incrível. A vida, a consciência, não é o corpo, ela usa o corpo. Ela passa através dele como um veículo, um receptor temporário para a gente poder experimentar essa realidade. Nós seríamos a música e não o rádio. Então, vamos juntar as peças. Se a consciência é um sinal e o universo é esse campo de informação gigantesco, a gente chega a uma conclusão simplesmente impressionante. Nós estamos, na nossa essência, conectados a tudo que existe. Não é uma ideia poética, é uma possibilidade física. E o mais curioso é que quando a gente olha por esse ângulo, muitos conceitos antigos de diversas religiões e tradições espirituais começam a fazer um sentido diferente. Talvez eles não fossem só metáforas, sabe? Talvez fossem descrições literais de uma realidade que a ciência só está começando a conseguir descrever com a sua própria linguagem. Olha só que interessante. Pega, por exemplo, o conceito de céu. Em vez de pensar nele como um lugar para onde se vai depois, um lugar físico, e se o céu for, na verdade, esse campo de informação que nos cerca o tempo todo, a força vital que sustenta tudo e todos? Uma realidade invisível, mas que está aqui, agora. Então vamos resumir a jornada que fizemos até aqui.
A gente viu que o universo pode ser um holograma com múltiplas dimensões, que a nossa realidade talvez seja uma projeção dessa informação. Entendemos que a consciência pode ser um sinal e o nosso corpo, um receptor. E a grande conclusão disso tudo é que nós estamos, neste exato momento, mergulhados e em contato direto com esse campo que conecta tudo. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o universo é um campo de informação e nós somos os rádios, a pergunta mais importante não é se estamos conectados. A pergunta passa a ser em qual frequência cada um de nós está sintonizado. O que estamos escolhendo captar e transmitir? Porque a resposta para isso, ela pode definir toda a nossa experiência da realidade.